Olá, amigos do Twitter e também dos grupos do WhatsApp, dos quais eu faço parte. O tema é o fim do mundo. A Bíblia fala do fim do mundo ou o fim de uma era? Vamos ao texto, ou aos textos. Dize-nos quando essas coisas acontecerão e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Mateus 24, verso 3. Na continuidade, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Mateus 24, do verso 6 ao 14, E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Esse verso é 1 Coríntios 15, 24. A grande maioria dos cristãos, quando exposta a esses versos, dirá que os mesmos tratam do fim do mundo, do último dia ou da segunda vinda de Jesus Cristo. No entanto, uma análise mais minuciosa vai mostrar que Mateus 24 e 1 Coríntios 15 são contextos diferentes. O capítulo 24 do Evangelho de Mateus trata da vinda de Cristo em juízo contra a nação de Israel. Aquela geração dos dias de Jesus experimentou esse juízo. Todos aqueles sinais descritos, tais como terremotos, guerras, rumores de guerra e evangelho sendo pregado a todas as nações, eram sinais que precediam a vinda de Jesus em juízo naquela geração. Portanto, Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13 tratam do mesmo assunto e não nos ensinam acerca da segunda vinda de Cristo ou fim do mundo. A expressão fim do mundo, que é muito mal entendida como fim do mundo físico, ou seja, do cosmos, na verdade essa expressão não significa um grande evento profético tal como o Armagedon, a segunda vinda de Cristo ou a inauguração dos novos céus e nova terra. A expressão fim do mundo com o significado de fim do mundo físico não é encontrada na Bíblia. Se a Bíblia ensinasse sobre o fim do mundo físico, seria de se esperar no texto a palavra cosmos, que significa mundo, ou oikumene, que significa o mundo e seus habitantes. No texto grego nós temos a palavra aion, que significa, tem vários significados, vida, força vital, geração ou um período de tempo, embora também possa ser traduzida como idade e para sempre, também ela pode ser traduzida assim, ou eternidade mesmo, Ela também tem um sentido de era. Ela pode ser traduzida também como era. Nas traduções modernas, deveria aparecer nessas passagens não a expressão fim do mundo. Como falamos, cosmos, que seria mundo físico, é a palavra adequada com essa ideia. Nas traduções modernas, deveria aparecer nessas passagens não a expressão fim do mundo, porque a palavra grega usada é aion e não cosmos. A nova tradução King James consertou o erro da tradução original ao traduzir aion como idade e não mundo. Aion, portanto, refere-se a um período de tempo, não ao mundo físico. Uma vez que é assim,
O que realmente significa a expressão fim do mundo? Quando Jesus usa a expressão essas coisas, ele refere-se aos fatos relacionados ao povo judeu. Os discípulos não questionam sobre o fim do mundo físico e seus habitantes, uma vez que já conheciam que a palavra aion significava idade, era ou simplesmente um período de tempo. A expressão fim do mundo se refere ao fim da era judaica ou da era da lei e dos profetas. Os discípulos sabiam que a queda do templo e a destruição da cidade significavam o fim da era da antiga aliança e a inauguração de uma nova era. Vou citar aqui um pequeno trecho de um comentário do professor William Barclay, que diz: o tempo foi dividido pelos judeus em dois grandes períodos, esta presente era e a era vindoura, quando a humanidade será restaurada por uma intervenção direta de Deus. Mas entre essas duas eras há o dia do Senhor, que será uma época de terrível turbulência, que são as dores de parto até que venha nascer os novos céus e a nova terra. Lembre-se do texto de Zacarias, no capítulo 14, onde o dia do Senhor e a destruição de Jerusalém foram associados. Ouça, eis que vem o dia do Senhor, em que teus bens serão repartidos no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou sim no dia da batalha. Agora tem uma questão complexa que nós temos que esclarecer, né? Mas Jesus fala lá assim: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O evangelho não foi pregado em todo o mundo. Como é que você fala? Aquela passagem está se referindo somente ao fim daquela era. Algo que estava acontecendo naquela era, somente ali para os judeus, para aquela geração. É uma boa pergunta. Nós continuaremos no próximo áudio. Não perca! Fim do mundo ou fim de uma era? Parte 2. Eu aguardo você. Graça e paz. Aquele abraço.